Agora no Olho Vivo, a gente vai conversar por telefone, ao vivo, com o Josenildo Gomes. Ele é o pai de Jardênio, estive com ele, inclusive, no sábado à tarde, em Cajazeiras, em um momento muito emocionante, de despedida, diante de toda essa circunstância. E nessa sua participação, Josenildo, gostaria que o senhor pudesse expressar agora para todo o nosso público, para quem acompanha agora o programa, qual é o sentimento da família diante de um trágico acontecimento como esse. Qual é o sentimento que a família enfrenta nesse momento? Bom dia para todo mundo na cidade de Cajazeiras. Uma tristeza, uma dor, né, que a gente sente, a gente que é pai, eu no meu caso que sou pai, a mãe, que presenciou toda aquela situação, né, o sentimento da gente é de dor e pressão e indecisões na questão como foi a forma que ele morreu, por que ele morreu. Foi brutalmente morto, né? Ele foi agredido, né? Eu estive no IML, eu como pai, vi um filho todo destruído, todo deformado, entendeu? Aí isso eu não consigo. Eu, que sou pai de família, que todos aí que estão me escutando nesse momento em Cajazeiras, que são pai de família, cidadão de família, que tem filhos, não deixe isso passar impune. A justiça veio, através da imprensa, divulgar que ele tinha tido uma morte natural, quando na verdade não houve. O próprio IML aí da cidade, eu estive na presença do médico legista, então ele me informou que tinha sido agressão, ele foi agredido. Eu vi pessoalmente o médico me levou para liberar o corpo, eu vi o corpo todo deformado, o corpo do meu filho, aquele meu filho alegre, que todo mundo conhecia na cidade, aquele meu filho que todo mundo amava, querido, tinha sido morto. Eu não sei, eu não tenho a resposta da justiça ainda disso. Eu não tenho a resposta quem o matou, entendeu? Então, eu quero pedir encarecidamente à população que ajude a polícia, que pressione a polícia, porque o que eu quero, minha sede é só de justiça, que aquelas pessoas paguem, aquelas pessoas que fizeram aquela tragédia, que formularam aquela situação com meu filho, paguem. Entendeu? Eu não estou pedindo favores, é uma coisa que todo pai de família que tem filhos, certo? Peça. Meu filho podia ter todos os problemas da vida que todo filho tem, que todo mundo tem problemas na vida, mas a questão de eu vou deixar passar impune uma morte do meu filho, eu acho que pai algum, nesse momento, faria isso. Josenildo, a gente entende e sabe que é um momento muito difícil para a família, mas a primeira informação, inclusive que circulou, muita gente chegou a dizer de que Jardênio teria morrido vítima do infarto, quando na verdade a informação que o senhor traz, inclusive que as autoridades também têm conhecimento, é que Jardênio foi agredido de forma muito brutal e essas agressões o levaram à morte. Isso. Quando eu estive no IML, eu perguntei realmente ao perito que tinha feito, o perito que tinha feito a verificação do cadáver. Então, o que ele me informou naquele momento foi o seguinte: na verdade, não saberia o que ocasionou a morte, assim, qual foi o órgão que morreu, que fez a falência dele. Certo? Mas que ele tinha sido muito agredido, mas não poderia me dizer naquele momento o que foi que primeiro parou nele. Coração não tinha sido, porque ele até enfatizou isso aí, viu? O coração, ele não teve infarto, porque o coração, quando ele disse, ele até especificou a mim, quando o coração tem infarto, senhor Josenildo, o senhor que é pai, a gente verifica logo, porque fica uma parte amarela. Ele não tinha isso, ele tinha sangramento. Então, todo o procedimento e fala do perito comigo foi
que, na verdade, não foi infarto. Ele não teve uma morte súbita. Sim, ele teve uma agressão que fez a falência dele, veio a óbito por isso, entendeu? Então, ele não poderia me dizer, seu Josenildo, o senhor que é pai, ele morreu, foi a pancada que ele recebeu na cabeça que fez com que ele morresse ali. Foi a escoriação que ele teve no coração, no chute, que fez com que ele ali morresse. Entendeu? Ele disse que levou, esses órgãos foram tirados, foi levado para João Pessoa, onde vai haver exames. Daqui a 30 dias eu estarei com esses exames na mão. Entendeu? Então, eu estarei dizendo ao senhor, na verdade, o que ocasionou a morte dele, mas que ele foi muito agredido. E isso, qualquer pessoa pode ir lá no IML, pode saber. A própria justiça, ela esteve lá e verificou o corpo. Não é preciso ser, eu não sou perito, eu não sou médico, mas eu sei, eu vi o estado do meu filho que estava, ele foi agredido, minha gente. Ele foi pancado, entendeu? Brutalmente, não precisava aquilo. Não havia necessidade daquilo. Eu, como ser humano, como pai, como pessoa, cidadão de bem da sociedade, eu nunca imaginara isso acontecer dentro da minha família. Nunca. Porque eu sou uma pessoa de bem, eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, entendeu? Então, Jardim não era um bandido, ele não era um traficante, ele não era um matador, entendeu? Era um cidadão de bem, formado em direito, né? Formado em direito, justamente formou-se em direito para isso, para tentar tirar as pessoas de bem de dentro de um problema, de uma situação como esta, entendeu? Então, é isso que eu peço. Eu peço à população que analise, que veja como pai de família, veja como família. É um ser humano, foi um ser humano que foi agredido brutalmente, que não precisava daquelas necessidades, daquela situação a que eu presenciei, que eu vi no corpo dele lá no ML, entendeu? Eu peço, em nome de Jesus, em nome de cristão, que eu sei que tem muito cristão dentro de Cajazeiras, tem muitas pessoas boas, entendeu? Que eu conheço, que eu vi, como você estava presente lá, chorando no velório dele. Então, peço encarecidamente, essas pessoas não deixem impune, não deixem esquecido isso, porque hoje aconteceu comigo, um pai de família, aconteceu com o Jardênio, o meu filho, mas amanhã pode ser com qualquer outro filho que dessa situação. A gente não pode permitir isso. A justiça não pode jamais permitir isso. Se for, eu vou para o poder máximo. Eu vou a Brasília, eu vou para onde for necessário. Eu vou atrás de justiça do meu filho. Nós imaginamos a dor da família nesse momento, seu Josenildo, e a gente imagina a sua dor enquanto pai, porque o senhor precisou ir, inclusive, ao IPC para fazer o reconhecimento, para conversar com o médico, e a gente imagina, a gente não consegue mensurar a dor da família em um momento como esse, diante de uma tragédia, uma barbaridade como essa. Olha, são definições que eu assim, eu não quero. Se existe inimigo, a gente tem. A gente deve ter inimigo no mundo, né? Se existe inimigo, eu não queria para o meu pior inimigo. Eu não desejaria isso para o meu pior inimigo. Porque o meu filho, da forma como ele foi, que cheguei lá no IPC, como você mesmo falou, apresentou aí agora, eu vi aquele estado dele, o estado dele lá, todo deformado, eu quase não reconheci ele pela forma como fizeram. Foi uma barbaridade. Aí eu pergunto, e a justiça, a nossa justiça, a justiça de pessoas de bem, de cidadãos de bem, vai ficar só por aquilo ali? Não pode, e a gente vai continuar cobrando justiça nesse caso. Muito bem. Não deixem jamais isso passar impune. Que as pessoas sejam punidas pela lei, entendeu? Que elas sejam pagas pelo que fizeram, porque eu não vejo motivo. Um cara alegre, um cara sempre descontraído, um cara que vivia ajudando algumas pessoas de uma forma ou de outra, um menino bom, novo, 39 anos, estaria agora no dia 23 completando
fazendo aniversário, que a gente sempre comemorava junto, tentava comemorar junto. Um cara bom. Todo filho tem problema. Tinha os problemas dele? Tinha. Mas aí ele se regenerava. Era um cara da igreja, um cara que frequentava a igreja, um cara de Deus, entendeu? Mas, infelizmente, que nessa sexta-feira a gente fica a se perguntar na vida, fica sem acreditar, fica sem ter gosto de viver a vida, meu amigo. Gosto de viver a vida. Pode acreditar. Nós imaginamos, e eu quero lhe agradecer em meio a tanta dor, mas a gente precisa, mais uma vez, reforçar a cobrança por justiça, e nós iremos também, nessa luta com a família, com os amigos, cobrar justiça diante das autoridades, da Polícia Civil que está investigando o caso. Muito obrigado, Josenildo, pela sua participação, e pode contar conosco, pode contar com o Diário do Sertão, que a gente vai estar cobrando todos os dias justiça, nesse caso, Jardênio Gomes, e a nossa máxima solidariedade ao senhor, à esposa de Jardênio, a filha, a mãe, a dona Rita, a mãe de Jardênio, todos os familiares que estão sofrendo uma dor tremenda como essa, que dilacera o coração, que é algo brutal como isso que foi registrado contra o Jardênio. Muito obrigado e receba nossa solidariedade. Eu que tenho que agradecer a vocês, porque vejo que vocês estão usando o meio de comunicação, que é o que ele queria, o meio de comunicação, para divulgar. Não seria para divulgar essa brutalidade que aconteceu com ele, mas para divulgar talvez uma outra pessoa que infelizmente caísse na situação que ele caiu. Então, venham encarecidamente, eu que venho agradecer em público a vocês. E nem se preocupe, não vai ficar assim. Eu vou, para onde for que eu tiver de ir, eu irei atrás dessa justiça. Pode acreditar. Eu ainda confio na justiça daqui da terra ainda. Entendeu? Não vou me cansar. Só descansarei quando ver pago para essas pessoas que fizeram isso com ele.